Boa noite, sejam todas bem-vindas ao aquecimento para o evento A Jornada do Terapeuta 20K, que vai acontecer aqui mesmo no meu canal Arte Terapia na Prática, no YouTube, nos dias 30 de janeiro, 1 e 3 de fevereiro, às 20 horas. Nós estamos no Janeiro Branco, que é o mês da consciência da saúde mental, das necessidades emocionais e mentais das pessoas e também das instituições em que trabalhamos. No vídeo de aquecimento de hoje, você vai saber detalhes dos principais transtornos mentais que assolam o nosso país e também o mundo. O que criou, minha gente, muita demanda para atendimento de psicólogos e terapeutas em seus consultórios e clínicas. Você vai aprender ainda quais as técnicas eu indico e como você pode começar já a atender e aplicar com seus clientes. Eu sou a Paula Cardoso, psicóloga e arte terapeuta, e aqui nesse canal eu ensino psicólogas e terapeutas a conquistar a liberdade financeira de uma forma criativa. Por favor, já curte, segue o canal e ativa o sininho para você acompanhar todo o aquecimento, que são 14 videoaulas, ou seja, um mini curso completo com técnicas criativas para o seu trabalho com seus clientes que sofrem com problemas de saúde mental e emocional. Esse aquecimento aqui está te preparando para o evento A Jornada da Terapeuta 20K, que vai acontecer aqui mesmo no meu canal, hein, gente? Arte Terapia na Prática, dia 30, 1 e 3 de fevereiro, às 20 horas. Anota na agenda e desmarca todo o compromisso, porque esse evento não terá replay. E esse aquecimento vai ficar disponível apenas até dia 29 de janeiro. Porque dia 30 eu te espero no evento e essa playlist não vai mais estar no ar. Então, aproveita para aprender muito e compartilha com as terapeutas e psicólogas que precisam desse conteúdo, assim como você, que quer alavancar a sua carreira e alcançar a tão sonhada liberdade financeira em 2023. E aí, galera, muito boa noite. Estamos aqui de novo, levando esse tema maravilhoso de arte terapia e alguns das nossas possibilidades de transtornos emocionais e mentais. E eu prometi para vocês que hoje falaria sobre a bipolaridade, que também está dentro do transtorno de humor. Então, se vocês viram a aula passada, eu estava com esse quadro aqui e hoje continuo com esse quadro aqui para falarmos sobre o humor. Então, só lembrando, humor é o mar, quando nós pegamos um barquinho e vamos andando e tem aquelas suaves ondinhas de quando nós vamos andando. Então, o humor, já é naturalmente assim. Aqui nós estamos estudando e vendo as características mais específicas de quando isso se torna um problema em nossa vida. Então, todo mundo tem humor? Tem. Não é senso de humor do que eu tô falando, né, gente? Não é se a pessoa vê a vida como muito engraçado, se ela conta piada. Não é senso de humor. É humor. Humor todos nós temos. Se ele anda assim como se fosse um barquinho, né, com as coisas que vão acontecer no nosso dia a dia, que vai incomodando ou vai agradando, ótimo. Mas se ele faz altos e baixos, você vai perceber que isso atrapalha. E muitas pessoas nos procuram como terapeutas para ajudá-los a atravessar essas jornadas da vida. Que bom que estamos aqui, que bom que você está aqui, tentando compreender mais sobre isso e, claro, adicionando esse conhecimento das técnicas da arte terapia, o olhar da psicologia sobre isso, porque isso nos nutre, nós precisamos falar sobre isso. Porque pode ser que não seja o paciente que tenha essa flutuância. Quando eu falo flutuância, é isso aqui, tá, gente? Não tô falando de flutuância normal, não. Estou falando de processos que já atrapalham a nossa vida. Então, pode ser que você já tenha vivido algum episódio dessa flutuância para baixo ou para cima, que é o tema principal de hoje.
ou, né, o seu cônjuge, seu filho, seus parentes, algum amigo seu. Então, é importante nós sabermos para a gente não ficar à mercê do que qualquer um diz. Nós precisamos estudar, saber, entender, melhorar o nosso aspecto de visão e estar de coração aberto. Porque, como eu volto a falar, transtornos que dão em pessoas, sempre deram em pessoas, desde a existência da humanidade, é uma coisa do ser humano. Pode não estar com você, mas estará com outro ser humano. Então, nós precisamos ter um olhar humano sobre isso. Então, esse é o nosso convite. Vamos trabalhar isso? Vamos trabalhar bipolaridade, tipo 1 e 2. Vamos falar sobre a distimia e ciclotimia, tá? Então, são 5 partezinhas, mas você vai entender tão suavemente isso e você vai ver isso acontecer dentro de você e dentro das pessoas que você está acompanhando. Vamos voltar aqui para o meu quadro? Olha só. Na aula passada eu expliquei bastante sobre o processo depressivo, que eu apontei aqui o dedo várias vezes para essa região. Aqui sendo o estado normal, aqui sendo o estado depressivo maior e aqui toda a fase de subida e descida para esse estado na vida da pessoa. A pessoa que tem depressão, eu não vou entrar a fundo em depressão porque eu já falei muito, dei muita dica, falei assim sobre um ciclo completo de atividades e de desenvolvimento com pessoas que têm o quadro depressivo. Então, não vou me repetir, só vou adentrar e dar seguimento. Então, esse seria o depressivo maior e todo o processo de subida. Só que o depressivo maior, ele não sobe aqui para cima da risca do arco-íris. Não, ele não sobe para cima da risca do arco-íris. Ele se vem aqui bem próximo da normalidade e fica aqui. Então, quem é depressivo não tem, nunca terá e nunca teve um episódio acima da risca do arco-íris. Acima da risca do arco-íris é o que eu vou explicar para vocês hoje. Então, o depressivo só tem essa possibilidade de ficar para baixo e para baixo e para baixo. Né? No nosso tratamento, o nosso objetivo é que ele saia do estado para baixo e fique aqui no estado da normalidade. Certo? Se a pessoa, você ou quem você atende, e é isso que você vai perguntar, você já teve algum estado acima do risco do arco-íris? O que significa isso? Por que eu brinco falando desse jeito? Um estado eufórico, um estado animado, um estado assim em que você sentia que você podia fazer muitas coisas, você tinha muita vontade, mas muita vontade mesmo. Ou que você bebia muito, ou que você começou a fazer várias coisas, você comprou um monte de coisa compulsivamente, você usou drogas, você fez muito sexo. Aí a pessoa fica às vezes até meio assim confusa de tanta coisa que eu falo. Mas eu tô querendo saber se ela teve algum episódio de cruzar a risca do arco-íris. Que é essa parte superior. Essa parte superior se chama psiquiatricamente de período maníaco. Isso mesmo, período maníaco. É o que está aqui de modo superior. Aqui no meu desenho, eu fiz representando aqui, seria um período maníaco hipomaníaco. Isso que vocês vão entender a diferença e é isso que nós vamos precisar captar quando estamos em atendimento, logo no início, nos primeiros meses ali, captar se esse estado maníaco está na vida da pessoa. E você pode estar pensando assim, mas você só percebe isso ou você pergunta? Gente, eu pergunto. Eu estou aqui querendo conhecer ela como um todo. Eu também, quando eu pergunto, eu estou querendo saber se ela tem algum nível de consciência sobre essa flutuância de humor dela. Ela lembra de algum período? Aconteceu faz muito tempo, foi na adolescência. Tá, vamos investigar se foi realmente um período maníaco ou não, ou foi na infância, ou foi em tal lugar. Então, às vezes não aconteceu mês passado ou ano passado, aconteceu alguns anos atrás. Mas eu, que sou a terapeuta dela, e quero saber como foi o longo ciclo da vida dela, eu quero saber
se isso aconteceu. Então eu pergunto mesmo. Às vezes ela não lembra, não tem consciência, não percebeu, ninguém percebeu que aquilo foi um pico maníaco, né? Mas aí sim, o nosso objetivo é que ela tenha consciência sobre esses ciclos na vida dela, esses ciclos de humor, né? Essas nuances, que é o nosso primeiro objetivo terapêutico, que ela tenha consciência que isso está com ela. E depois, o nosso objetivo terapêutico é que ela tenha consciência quando está nesse período, quando está nesse período. Como é dentro dela quando ela está nesse período depressivo e quando ela está nesse período maníaco. Então, vamos falar um pouquinho mais sobre cruzar a risca do arco-íris? Vamos? Então, vamos lá. O período maníaco, né, ele até sorriu, né, porque em si, ele é um período mais gostoso de se viver, né? É como se você tivesse os olhos, assim, para as possibilidades, para a realização, para a busca do seu prazer, para o seu bem-estar. Então, o período maníaco, ele é uma coisa boa, mas o problema é que ele se torna muito. Aí que se torna transtorno, né? Então, quando o período maníaco vem, é mais ou menos assim, vamos pensar no período, no que é uma bipolaridade, é você ter um balão, só que esse balão é um balão mágico, tá? Vamos lá? Então, esse balão mágico, ele vai lá para baixo no inferno, como eu expliquei na aula passada, hein? E esse balão mágico, ele vai lá tocar o céu, às vezes toca até o sol. Ok? Não são todos os casos que toca até o sol, mas ele toca até o céu. Você tá aqui rumo a ser um terapeuta? Saiba que nós estudamos constantemente. Não será em uma aula que você vai adquirir todo o conhecimento que você precisa todos os dias para atender vários tipos de casos. Então, esteja aqui sempre para você estar construindo esse conhecimento conosco. Então, continuando aqui, sobre essa risca do arco-íris, sobre esse balão que vai subindo, eu quero que você imagine assim, que isso não é uma questão que ele controla, é um fenômeno interno, né? Então, o que nós queremos é que ele perceba esses estados. Por quê? A bipolaridade do tipo 1, e você tem que saber disso, claro. Por que você tem que saber disso? Para saber quais são as consequências na vida da pessoa e também poder dialogar com psiquiatras, né? Nós somos do mundo que cuidamos do interior das pessoas. Então, a pessoa bipolar tipo 1, ela vai tomar medicação. Muito provavelmente vai. Porque as consequências de ser bipolar do tipo 1 são muito graves. Então, o bipolar tipo 1, ele tem uma alta incidência de suicídio, por exemplo. Olha a gravidade. Então, estou falando de coisa grave, né? E o bipolar tipo 1 é o balãozinho que sobe até o sol. É o que sobe mais alto. E o que significa subir mais alto e tocar ao sol? Você consegue imaginar um balão subindo ao sol? O que acontece com o balão? Você tem uma tendência, ao que nós chamamos, né, a ter uma crise psicótica. Você cruzou realmente mais do que o risco do arco-íris, você saiu da casinha, saiu da estratosfera. E quando você sai da estratosfera, você fica sem ar, né? Imagina, pensa no balão mesmo, você vai ter consequências. Então, é quando a pessoa sai da casinha, quando ela cruza mais do que deveria cruzar da consciência dela e ela se torna totalmente inconsciente. Então, nesses períodos psicóticos, ela pode se matar alguém, fazer mal para alguém que ela gosta? Pode, ela está fora de si, ela está tendo um episódio psicótico. Ah, mas ela é psicótica? Não, ela é bipolar do tipo 1, que tem episódios com características psicóticas. Então, por isso que eu falo que ela sobe até o sol. Pode ser que nessa característica psicótica ela imagine que ela está no paraíso, ela imagine que ela é Deus. Então, o sol é um elemento Deus, é um símbolo Deus. Então, isso é grave
Porque se você acha que você é Deus, você pode muitas coisas, só que o nosso corpo não é de Deus, não é que não é de Deus. Nosso corpo não é Deus, ele vai sofrer consequências. Então você pode se machucar e pode machucar as pessoas. Então, essa é uma consequência. Por isso que você precisa saber se o seu paciente é bipolar do tipo 1 ou não. Né? Porque é um processo de conhecimento, de prevenção aos agravos, ao que pode acontecer na vida dele concreta. E ele não vai ter controle sobre isso. E você é o acompanhante dele nessa jornada de subir e descer com esse balão. Não é mesmo? Falei isso na aula passada. Quando nós estamos cuidando de uma pessoa, acompanhando essa pessoa terapeuticamente, significa que nós vamos ao local que ela está. Então, na aula passada eu falei, se o depressivo vai para o inferno, nós temos que ir ao inferno. Então, se o bipolar ele tem um balão que sobe e desce, nós vamos subir nesse balão e vamos subir e descer com ele. Entendeu? Nós somos o acompanhante. Nós não vamos arrancar ele do balão, porque ele não vai sair do balão. Não sai do balão. Estará lá. Então, esse é o bipolar tipo 1, que muitas vezes acontece, né? O primeiro surto, é assim que chama. O primeiro episódio psicótico, mais ou menos pelos 20 anos, 25 anos, até os 30, provavelmente ele já teve sim isso. Às vezes a família lida bem, às vezes a família lida mal. Eu mesma já tive um amigo meu que eu não sabia que ele era bipolar do tipo 1. Eu sabia que ele tinha algumas coisas diferentes. Ó a sobrancelhinha aqui. Né? Eu sabia que ele tinha algumas coisas que eu falava assim, esse menino tem alguma coisa diferente. O quê? Não sei. O quê? Não sei o que ele tem diferente. Ele era especial de muitas formas. Ele era maravilhoso, um pensamento diferente, um pensamento rebuscado, mas eu não conseguia entender. Até que realmente ele teve uma crise psicótica. Eu fiquei com muito medo. Ó, tenho experiência de atender muitas pessoas, mas como é um amigo, né? Até me emociona. Eu fiquei com muito medo dele perder a vida, ou até mesmo dele psicotizar e não voltar mais, né? Se tornar, então, como eu não sabia que era uma bipolaridade, eu fiquei com medo de ser uma crise psicótica do tipo esquizofrenia, que a pessoa cronifica sobre isso. Aqui eu vou falar sobre esquizofrenia também, tá? Não nessa aula, mas nesse ciclo de temas de arte, terapia e saúde mental. Então, dá medo, né? Então, faz parte de nós, como nossos amigos ou nós mesmos, termos medo que isso aconteça em nossa vida. E também dá medo, sim, quando o paciente está indo para uma crise psicótica, porque se você estiver acompanhando ele, você vai perceber que isso está acontecendo. Você está no balão, então você está percebendo. Mas calma lá que eu já vou... Primeiro eu vou fazer o enredo do cenário. Vocês estão gostando? Estão gostando do enredo do cenário? Então, primeiro eu vou contar do enredo do cenário e depois que a gente conseguir entrar no balão, eu vou ajudar vocês a pensar em técnicas, em manejo, para você conseguir fazer o melhor caminho junto com esse seu paciente. Mas primeiro a gente precisa entrar no balão, é a primeira coisa que eu falei para vocês, né? Então tá, esse é o tipo 1. O tipo bipolar 2, o que é o tipo bipolar 2? Quando ele cruza a risca do arco-íris, ele não cruza a risca da estratosfera. Então, ele é assim. Vamos lá, vamos ao desenho para ficar mais claro. Ó. Imagina aqui, o bipolar do tipo 1 é como se essa risca viesse aqui, ó. Tá vendo o desenho que eu fiz com o dedo? Não tá desenhado no quadro, tá desenhado aqui no dedo. Então, ele vem para essa linha que já se torna aqui psicose, né? Uma crise psicótica. Então, ele cruza a risca da estratosfera. Já o bipolar do tipo 2, ele cruza a risca do arco-íris, que é aqui, né? Ó, a risca do arco-íris cruzou. Beleza, cruzou. Mas tá vendo que ele não sai da estratosfera, é menor. Nós chamamos isso de episódio hipo significa menos. Hipomaníaco. É maníaco, mas ele é menor, bem menor do que
o maníaco total, porque o maníaco total vai lá cruzar o risco da estratosfera, e aqui o hipomaníaco cruza apenas a risca do arco-íris, né, que é acima da normalidade. E qual é a diferença que você vai perceber? Primeiro, não vai ter um quadro psicótico, não vai sair da realidade, mas vai fazer muitas coisas negativas para ele mesmo também. Sim, pode beber muito, pode apostar racha, pode se meter em brigas, pode também brigar com as pessoas, pode provocar divórcios, pode também provocar a sua morte ou a morte de alguém, porque se coloca em risco, porque como ele está acima da risca do arco-íris, a quantidade de risco que ele enxerga é muito menor. Ele vê menos risco nas coisas. Então pode sair, dirigir enlouquecidamente, pode simplesmente decidir, fui viajar, fui pra praia. Nossa, mas sem planejamento? Nossa, mas sem dinheiro? Nossa, mas assim do nada? Assim do nada. Ou simplesmente foi lá e comprou muita coisa, ou também, muitas vezes, né, quem tem bipolaridade também desenvolve alcoolismo, dependência de drogas, outros vícios, compulsões. Então, outras questões podem ser também problemas e sintomas de quem tem a bipolaridade, do tipo 2 e do tipo 1? Sim, certo? Certo. Inclusive, desde a infância, você pode perceber se a pessoa teve dificuldade de se manter na escola, se ela já brigava na infância. Você pode perguntar essas coisas em relação à escolaridade, porque sim, também tem essa recorrência. Não em todos os casos, mas sim também tem essa recorrência do humor, já dar umas osciladas mais estranhas desde a infância, sabe? Desde a infância. Então, a pessoa pode desenvolver a bipolaridade na infância. É raro, mas pode. É raro, mas pode. É raro, mas pode. Entendeu? Na adolescência, não precisa ser só na fase adulta. Já dá para perceber muitas coisas na adolescência. Muitas. Né? Dessa flutuância batendo já ali nela, né? Mas aí quando bate bem forte e daí essa onda começa a acontecer na vida dela, de modo geral é quando ela vai passando dos 18 anos. Dá para perceber melhor isso, dessa grande onda, né? Então o mar dela fica sempre onduloso. E interessante olhar aqui é que é assim mesmo. Ó, ela tem esse período aqui depressivo, que não precisa ser o depressivo maior toda vez, mas um período para baixo. E desse período a esse período aqui, né, parece que ela está normal. Está normal. Então tem alguns períodos que você fala assim, ela estabilizou. Mas não, depois vem outro. Você percebe que vem outro e depois vai cair. Então eu falo isso para os meus pacientes, eu falo assim, nossa, se você sabe em qual período nós estamos, aí quando a pessoa tem bastante consciência, ela fala, eu estou naquele período de subida, né, Paula? Logo mais vai ter um período maníaco, e o que eu vou fazer com isso? Ou, logo mais eu vou ter um período depressivo, e o que eu vou fazer com isso? Então depois que a pessoa tem consciência, que mais ou menos a cada 2 meses, um mês, ou a cada 6 meses, esses episódios de subida e descida acontecem, tá vendo? São muito, às vezes demora bastante tempo para esse ciclo acontecer, para essa flutuância acontecer. Não é necessariamente todo dia, né? Que ela muda de humor loucamente, repentinamente. Não. Ela vai ter essa flutuância e aí ela sabe mais ou menos quanto tempo isso vai durar. Essa é a fase número 1. Consciência do que habita, do balãozinho que sobe e desce. Então, e depois, né, que quando ela toma consciência, já sabe que as coisas vão começar a acontecer, ela vai começar a perguntar, que vem o nosso lado terapêutico, vai começar a perguntar o que fazer com isso, né? O que eu faço com esse estado que eu sei que vai chegar? Dureza, né? Tá. Entenderam as bipolaridades e o que elas causam.
Eu quero falar sobre 2 outras coisas para já enredar esse tema do transtorno de humor. Vocês estão gostando? Estão gostando? Dá like. Compartilha essa live com quem você imagina que tem bipolaridade e precisa saber, com quem trabalha com isso, com pais que precisam saber que isso acontece para eles ficarem atentos. Então compartilhe essas lives, não só com profissionais, mas com todas as pessoas, porque nós estamos falando de um cuidado, de um coração aberto para essas coisas que acontecem com a gente. Pode acontecer com todas as pessoas. Pode acontecer com todas as pessoas, eu estou generalizando, para você entender que é uma coisa do ser humano. Só vai acontecer se ela tiver, principalmente, uma questão hereditária, né? Outras pessoas da família dela também têm, e também por questões internas também. Mas calma lá. Quero falar sobre ciclotimia, já que eu já consegui explicar a bipolaridade, vamos falar sobre o que é ser ciclotímico. Aí você pensa assim, nossa, mas nós mulheres somos cíclicas. Sim, uma coisa é ser cíclica. Ser cíclica é saudável. Ser ciclotímicos não estaria dentro de saudável. E você vai conseguir acompanhar e saber se você é ciclotímica, se alguém é ciclotímico e se o seu paciente é ciclotímico, geralmente quando já está sendo acompanhada por 2 anos, porque o diagnóstico ele é fechado, segundo a psiquiatria, quando já tem 2 anos desses ciclos acontecendo na vida. Então, o ciclotímico é como se aqui está a nossa risca considerada do humor normal, que eu já falei, que é o barquinho lá no mar, que tem sim suas flutuâncias. O ciclotímico, o ciclo depressivo dele fica aqui, ele não chega até aqui embaixo, então ele não tem episódios depressivos maiores. E ele também não tem um quadro maníaco muito alto. Então, o desenho seria, segue meu dedo, seria assim. Então, ele cruza várias vezes aqui, mas próximo. Às vezes eu faço uma brincadeira assim, é quando a gente recebe o salário que a gente está feliz e quando a gente acabou de gastar o salário que a gente está triste, né? Mas não é só isso. Se fosse só isso, né, não seria um transtorno. Mas ele transtorna a vida da pessoa porque ela está sempre inconstante com ela mesma e com as coisas que ela faz. Então tem um mês que ela tá lá desanimada, vendo tudo mais negativo, tudo mais escuro, tudo mais assim, sem ânimo. Então tudo que ela prometeu ela não consegue cumprir, nem para ela, nem para os outros. E depois ela tá lá em mania, fazendo um monte de coisinhas, animada, vendo a vida colorida, achando que superou. Então, vendo a vida tipo poliana, né? Então, ela não consegue se manter numa constância. Então, tudo aquilo que ela promete quando ela está em mania, né, numa hipomania, desculpa, o nome é hipomania, mais curtinho aqui em cima, tudo ela promete aqui. Depois, quando ela vem aqui, que ela teria que entregar, ela não consegue entregar, não tem forças. Então, se você se percebe assim, né, construindo e desistindo, sem esse período grave, depressivo, possivelmente você é ciclotímica e o seu paciente vai ser assim também, ciclotímico, né? Estão entendendo o que é a ciclotimia? Não é tão alto, nem tão baixo. E anote aí, já também outra. E a distimia é a pessoa não alcançar esse risco. Ela não alcança, ela tá sempre aqui, ó. Sempre um nível abaixo do humor normal. Então, a autoestima sempre tá baixa, tudo é sempre visto de uma forma mais escura, enegrecida, como se tivesse sempre de um óculos escuro que não consegue ver o brilho das coisas como são, nunca atinge uma qualidade normalizada de humor. Tá sempre mais para baixo, sempre mais desanimado, sempre no negativismo, porque tá com óculos escuro, sempre vê
a vida. Imagina você ter dias e noites usando óculos escuros o tempo todo. Então, óculos escuros não possibilita você ver as cores das coisas como elas são, não é? Isso. Então, é assim que é a vida do distímico. Ela sempre está de óculos escuros. Sempre. Ok? Então, conseguiram imaginar esses cenários de como é a visão do paciente. E como eu digo, a gente nunca tem como objetivo arrancar o paciente da situação que ele está, ou ficar sugerindo sugestões de como resolver o problema, porque é algo interno e não é simplesmente que você tire ele de lá. Vamos falar sobre o nosso processo terapêutico, então? Né? Isso. Então, como nós percebemos, está muito envolto a um estado interno de estar lá embaixo ou lá em cima, em seus respectivos níveis. E o que nós fazemos? Podemos fazer essa analogia com, por exemplo, balão, né? Podemos trabalhar uma atividade terapêutica enchendo balões, falando sobre essa flutuância, sobre essa descida, sobre essa subida, a fim de trazer esse tema com mais leveza, até que ele tenha consciência de que isso está acontecendo com ele. Então, enche balões e fala, olha, hoje o seu balão está de que jeito? É isso, então me mostra como é o balão quando você está daquele outro jeito. Me mostra como é o balão de quando você está lá embaixo. Isso. Quantas vezes no ano passado isso aconteceu? Então, nisso ele está contando a história dele, das fases que ele está. Essa é a fase número 1 do processo. Então, você pode tanto fazer desenhos com ele. Como que é você quando você está para baixo? Desenha. Como que é você quando você está lá em cima? Desenha. Como é você hoje? Está mais para esse, está mais para esse, está para um outro estado que seria a subida ou a descida. Isso. Então, o desenho, a pintura, podem ser técnicas que expressam como pintura, como retrato, aqueles estados internos que ele vive. E claro, perguntando como fica a vida dele do lado de fora. Do lado de fora, quando eu tô assim para baixo, fica assim. Como fica a sua vida quando você está lá para cima? Então, você também faz essa nuance interno-externo, porque o estado interno vai refletir de uma forma positiva ou negativa no lado externo, né? E, claro, você vai fazer a investigação se teve traumas, quando começou, se foi por uma situação externa que abalou aquilo que já tinha possibilidade de ser abalado de modo interno. Porque também situações podem provocar uma bipolaridade? Sim. Mas nós sabemos aqui, entre nós, como terapeutas, que a situação não causaria bipolaridade se não tivesse uma propensão interna para acontecer. Por isso que eu gosto de sempre falar, a gente não pode ser causuísta do externo. Ele sofreu um acidente e ficou bipolar. Oi? Ou ele perdeu alguém e ficou bipolar. Oi? Ele não passou no vestibular e ficou bipolar. Oi? Ele não. Então, nossa cultura ela é muito do externo, né? Aconteceu tal coisa, foi um evento traumático e isso gerou tal coisa. Eventos traumáticos sim acontecem e eles são resolvidos, ou seja, eles ficam fixados em nós de acordo com a nossa disposição interna. Repito, de acordo com a nossa disposição interna. Nós temos total consciência sobre isso? Não. Né? Então, vamos lá. Voltando aqui ao tratamento. Né? Eu já falei que primeiro é ele perceber essas mudanças. Mas eu já quero resolver isso, não quero mais ter... Gente, não existe isso. Não quero mais ter isso, não vou ter mais isso. Não. Volto a explicar. A maré, o mar, ele está.
Nós é que precisamos aprender a ser marinheiros. Um bom marinheiro sabe ler a maré, sabe quando a tempestade vai chegar e sabe alguns recursos para lidar quando a tempestade chegar. Isso é um marinheiro. Então, o convite é ser um marinheiro ou um balonista. Qual analogia você preferir, né? Para explicar essas mudanças. Dizer que vamos sair do barco, vamos sair do balão, não vai acontecer. Não vai acontecer. Porque são, de modo geral, casos crônicos e temos que estar atentos para sempre. Para sempre. Ok? Ok. Beleza. Então, já fizemos pintura, desenho, expressando essas mudanças. Aqui nós podemos também utilizar técnicas de máscara, técnicas de fantoche, para ele, e teatralização, para ele representar essas mudanças na vida dele. Sim, tá vendo? Então, é como se nós estivéssemos podendo conhecer como isso se realiza. Fase número 1. Fase número 2. Estamos no balão. Queremos ir mais a fundo e ajudar que seus processos de descida ou seus processos de subida sejam cada vez menores. Então, número 2 é buscar a estabilização disso, né? Ou seja, depois que eu já sei que tudo isso acontece, que é um fenômeno que eu não consigo dominar, como eu posso me adaptar? Porque eu vou estar no mar e o negócio vai acontecer comigo. Aqui, você não percebe que tem um quê de aprendizagem interior? Né? Para eu entender como o mar está, eu estou lá como marinheiro aprendendo a mudança climática, aprendendo isso que o mar faz. Então, que vento que é, da onde vem, que o mar muda. E se vier do outro lado, é de que jeito? Né? Nunca vem sempre do mesmo lado. Assim como nossos problemas nunca vem sempre de um lado só. Às vezes o problema está dentro de casa, às vezes o problema surge no trabalho, às vezes o problema surge na rua. Então, também tem os problemas externos que nós convivemos, assim como os internos. Então, esse processo número 2, ele é muito interessante utilizar, por exemplo, contos, mitos, porque o que eu quero explicar? Tem gente que faz assim na arte terapia. Eu não faço necessariamente assim, por isso que eu quero falar disso. Lê o que a pessoa está vivendo e pega um mito e trabalha esse mito em suas várias partes, né? Então, o mito de uma pessoa que faz isso, por exemplo, poderia ser o mito da psique. Poderia, a psique desce ao inferno e depois sobe aos céus, por exemplo. Esse é um mito. Então, teria que ser algum mito que desce ao inferno e sobe aos céus. Desce ao inferno, sobe aos céus. Então, um mito como esse pode ser? Pode. Mas nós sabemos que nós podemos utilizar vários mitos para aguçar partes nossas. Então, por exemplo, Ícaro. Ícaro é um que não vai ao inferno em si, mas ele vai até o céu e ele derrete as suas asas, porque ele chega próximo demais do sol e cai. Então dá para quem é bipolar do tipo 1, que vai até a estratosfera e cai, pode ser um mito de Ícaro? Pode. Então você pode pensar em algumas analogias com os mitos para atrelar essa subida e descida. E, consequentemente, nós estamos atingindo também esse interior, né? Essa representação, essa conscientização de que isso está dentro de nós, que isso pensar assim, o que Ícaro poderia ter feito, ou seja, o que eu posso fazer nessa situação. Então, utilizar os mitos para esse processo de criar possibilidades de adaptação, criar soluções. Então, já estar planejado como você vai lidar quando subir, quando descer, não só de uma forma racional, mas principalmente de uma forma emocional. O que eu vou fazer com as minhas emoções
quando elas subirem ou descerem? Ou o que eu vou fazer comigo, com as minhas promessas, quando eu estiver lá embaixo, quando eu estiver lá em cima, né? Então, os mitos, eles podem ser utilizados assim como os contos, né? Buscar contos que descem e que sobem para lá para baixo, lá para cima, também pode ser uma boa ferramenta de continuar trabalhando essa flutuância. E claro, consequentemente, quanto mais adaptado, aceitação, respeito sobre esses processos internos, mais nós vamos nos desenvolver para eles. E nosso objetivo é a estabilização. Não garantimos a estabilização, mas sabemos que quanto mais vínculo com você e mais vínculo com ele mesmo ali, entendendo o seu processo, menos coisas negativas ele estará buscando para ele mesmo. Ele vai ter mais tempo de processo do que só ficar recolhendo, né, recolhendo os pedaços. Então, ele vai ter mais tempo, mesmo que ele recolha os pedaços, mesmo que ele suba e desça, né, ele já está mais pronto a conviver com isso. E também tem a fase, que daí nós já entramos nessa fase do autoconhecimento, né, da autoaceitação, de poder utilizar, muitas vezes, quando ele está em pedaços, utilizar um mosaico para recolar, para ter, né, você ajudando ele a recolar os pedacinhos dele, a planejar uma vida, né, a reconstruir aquilo que ele destruiu, porque a bipolaridade ela traz muita destruição e muita construção. É tipo você morar numa praia que constantemente o mar invade e destrói, tipo morar em Cancún. Você mora em Cancún, lá é um lugar maravilhoso, é um lugar paradisíaco. Mas lá é um lugar perfeito para ter furacão. E o furacão vem, destrói muitas coisas lá em Cancún e depois é reconstruído de novo e lá volta a ser um paraíso. É assim que é Cancún. Então, assim acontece também na vida da pessoa, sim. Ela fica muito desmotivada porque ela faz isso, porque dá uma canseira, ter que catar os caquinhos de novo, sim. Por isso que muitas pessoas acabam se matando, sim. Ela está cansada de destruir, ter que construir de novo. Então, o seu vínculo, a sua esperança, é uma maneira dela continuar acreditando, de continuar firme num processo. Porque, imagina comigo, você foi, trabalhou, conquistou uma casa. Aí, sabe o que você fez? Você foi, se viciou, perdeu dinheiro, entrou em dívidas, perdeu a casa. Aí você fala, putz. E depois, você foi, não, vamos de novo, né? Você foi, construiu, juntou dinheiro, fez a casa. E depois aconteceu tal coisa, e você perdeu a casa. Quantos ciclos desse a sua frustração aguenta? É isso que acontece internamente com ele, né? Então, por isso que muitas pessoas acabam cometendo suicídio. Porque conviver com isso dá uma canseira. Então, quem tem bipolaridade vai ter aquela alta e falar tá pleno? Pode ter, não tá pleno, tá? Convivendo com isso cada vez melhor. Mas ele pode continuar no processo com você a longo prazo? Pode, né? Porque o seu vínculo ajuda ele a se manter cada vez mais consciente, cada vez mais estável. Sim, né? Sim. Isso. E você que está me escutando, talvez você tenha se reconhecido ou conhecido alguém, você pode comentar aqui. Eu reconheci, sim, conheci, já estou entendendo fulano de tal, ou às vezes você até pensa assim, nossa, agora entendi o que meu avô tinha. Diziam que ele era meio maluco, ele se divorciou, saiu de casa, mas agora olhando bem, nossa, minha avó, meu tio, meu bisavô. Então, você começa a reconhecer alguns elementos da sua própria família, assim como fica mais fácil reconhecer o paciente que está ali com você. E também, já quero deixar claro que o paciente pode ter esses revertérios com
o processo terapêutico. Então, começar a fazer o processo e tudo mais, e depois depois voltar a fazer o processo e tudo mais, e depois Então, isso acontece no dia a dia da nossa relação terapêutica também. Então, por isso que eu estou preparando vocês com todo o seu amor, toda a sua criatividade, para acompanhar esse paciente, conseguir ajudar ele a estabelecer esse vínculo e esses limites para ele mesmo, porque não vai ser você que vai estabelecer os limites para ele mesmo, você estabelece um contrato terapêutico dizendo, olha, nós sabemos que isso vai acontecer. Como que a gente pode se prevenir? Você vai vir mesmo assim, você vai fazer online, você vai dar um tempo, mas sabendo que vai precisar voltar e nós vamos estar aqui. Então, como é que nós vamos estabelecer esse vínculo? Então, isso pode ser necessariamente dialogado para que vocês dois fiquem bem, entendendo que esse é o processo. É estranho, né, para quem busca cura, imaginar que às vezes a cura é isso, o que eu falei para vocês. A cura é conviver melhor com o sintoma. Em muitos casos, a cura não será viver um oceano calmo no humor. Então, se adaptar é um processo de cura? Se conhecer é um processo de cura? Ser normalzinho, sem nada disso acontecer, é possível para todos? Não. Tá? Não é. Então, não vamos idealizar também o nosso trabalho, o trabalho do psiquiatra, e idealizar vidas normais, né? Porque nós podemos utilizar toda essa energia de bom movimento para essa pessoa que está aí nessa flutuância, né? Nesses momentos criativos, produzir muita coisa e trazer muita coisa, né? Que pode suprir esse momento de que não está bem. Então, vamos olhar por esse lado, com essas possibilidades, e nós vamos acompanhando em busca de que sim, ele se mantenha o mais tempo possível estabilizado ao longo da vida dele. Muita informação, né? Mas a minha pergunta agora é a seguinte: você está tendo resultado? Sabia que você pode ter 10 vezes mais resultados se você saber um método de como aplicar? Porque as técnicas soltas não trazem resultados, são apenas informações. As técnicas organizadas geram verdadeira transformação na sua carreira. Eu agradeço a sua audiência de hoje. Eu sou a Paula Cardoso, psicóloga e arteterapeuta, e aqui nesse canal eu ensino psicólogos, terapeutas a conquistar a liberdade financeira de forma criativa. Você gostou dessa aula? Então, por favor, curte, segue o canal e ativa o sininho para você acompanhar todo o aquecimento, que são 14 videoaulas, ou seja, um mini curso completo com técnicas criativas para o seu trabalho com os seus clientes que sofrem com problemas de saúde mental e emocional. E esse aquecimento está te preparando para o grande evento, a Jornada da Terapeuta 20K, que vai acontecer aqui mesmo no meu canal Arte Terapia na Prática, no YouTube, nos dias 30 de janeiro, 1 e 3 de fevereiro, às 20 horas. E, por favor, anota na agenda e desmarca todos os compromissos, porque o evento não terá replay. E vai ficar disponível essa playlist apenas até dia 29 de janeiro, porque dia 30 nós já temos o evento começando. Então, aproveita para aprender muito e compartilha com as terapeutas e psicólogas que precisam desse conteúdo, assim como você, para alavancar a sua carreira e alcançar a tão sonhada liberdade financeira em 2023. Eu te vejo amanhã com mais um conteúdo para você bombar em 2023 em seus atendimentos e também em sua carreira.